Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Sorrilha, você está sendo filmado, e hoje nós vamos abordar sobre a crise de 29 e o resultado do New Deal para a crise e para a sociedade americana. Roda a vinheta. Bom, a crise de 29, ou pode ser chamada também de a Grande Depressão, ela teve início ali no final da década de 20 e os agentes causadores dessa crise são conhecidos por duas razões: pela especulação financeira e pela superprodução em larga escala, e teve início nos Estados Unidos toda essa crise do famigerado liberalismo econômico do qual o mundo e especialmente os Estados Unidos passava durante a década de 20. É importante lembrar que antes da crise, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do mundo, em que com o aumento da sua produção e o aumento do consumo fez com que os Estados Unidos tivessem a maior economia. Além disso, com o término da Primeira Guerra, os Estados Unidos fizeram fortes empréstimos financeiros aos países europeus. Portanto, se mostrava uma forte potência. Vale lembrar que esse forte consumo e essa alta produção ficou conhecido nos Estados Unidos como American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, com essa forte prosperidade econômica na década de 20. É importante ressaltar também que antes da crise, os Estados Unidos, além dessa superprodução em larga escala e esse forte consumo, com a especulação também veio muito forte antes da crise, como por exemplo a Bolsa de Valores em Nova York, em que muitas pessoas compravam e vendiam ações de empresas. E isso teve a sensação de uma euforia por parte do setor empresarial de que as pessoas estavam ganhando dinheiro e enriquecendo com essa forte especulação no mercado financeiro, o que acarretou ao mesmo tempo também nessa superprodução e nesse forte consumo também. A questão da superprodução, ela não teve um acompanhamento do aumento salarial. O que aconteceu foi então, portanto, que com o aumento dessa forte produção, o consumo, com o passar do tempo, ele foi perdendo força e não conseguiu acompanhar mais. Um exemplo foi a questão da questão do aumento salarial. Os salários, eles não acompanhavam essa forte produção, e essa superprodução gerou a crise. E o que aconteceu com as ações empresariais nas bolsas de valores? Quebraram, e foi forte consequência para a sociedade americana no período. Com a quebra da bolsa em 1929, um dos fatores foi essa forte produção, em que o consumo não conseguira mais acompanhar essa produção em larga escala, e a forte especulação no mercado financeiro, de muita compra de ações, e depois com essa forte compra de ações muitas empresas faliram, e com todo mundo querendo vender, ninguém quis comprar em razão dessa queda nas ações empresariais e no falecimento de muitas empresas. Muitas empresas faliram e quebraram, e trouxe graves consequências para a sociedade americana, como muitas empresas foram fechadas, vários bancos de médio e pequeno porte quebraram, o desemprego em massa foi alastrante, o aumento da pobreza também foi muito forte, o suicídio de muitas pessoas que do dia para a noite faliram. Então foi uma crise praticamente generalizada nos Estados Unidos e quase que um efeito dominó, vamos dizer assim. Portanto, a crise trouxe esses graves problemas. Após essas questões dessa crise para a sociedade americana, o período mais crítico foi de 1929 até 1933, em que depois foi implantado o famigerado New Deal, implementado pelo presidente democrata do período, Franklin Delano Roosevelt. Após essa contextualização sobre a crise de 29 e suas causas e consequências para a sociedade americana, e depois com a implementação do New Deal, que foram reformas principalmente econômicas e sociais, há duas interpretações chaves na historiografia americana acerca do New Deal. Bom, a primeira interpretação historiográfica acerca do New Deal
ela tem um viés mais liberal, em que enxerga o New Deal como um elemento mais democratizador e pluralista, e de que gerou um estado de bem-estar social para a população mais vulnerável nos Estados Unidos durante o governo do Roosevelt. A segunda interpretação historiográfica, ela surge por volta dos anos 60. Ela é muito ligada ao contexto pela qual os Estados Unidos passavam, seja pela Guerra do Vietnã e pela luta dos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Essa segunda interpretação, ela surge com uma historiografia que ficou conhecida como New Left, ou Nova Esquerda nos Estados Unidos, e que vão criticar o New Deal por justamente não resolver alguns problemas sociais enraizados na sociedade americana, como por exemplo a questão da segregação racial, só vê que a luta dos direitos civis estava em pleno vigor nesse mesmo período, e o direito da participação das mulheres. Ainda as mulheres tinham pouca participação política, e de não conseguir deter a concentração de riqueza na mão de poucos. Em suma, esses problemas sociais, especialmente de raça e de gênero, não foram superados com essas políticas econômicas do New Deal. Daí, portanto, essa crítica feita pela New Left, ou Nova Esquerda, dessa historiografia americana nos anos 60. Outra crítica feita por essa Nova Esquerda foi o surgimento de instituições estatais criadas durante a época do New Deal, e que tinham como objetivo regulamentar alguns movimentos sindicais como uma forma de coalizão entre o empresariado e os sindicatos, principalmente no setor automobilístico, como por exemplo o surgimento da NIRA. NIRA significa National Industrial Recovery Act, essa é a sigla em inglês. Após essas duas interpretações historiográficas nos Estados Unidos, voltemos à questão do New Deal, em que ela é analisada como um pacto social a partir de 4 dimensões. Essas 4 dimensões são as reformas econômicas e a regulação da economia, algumas transformações sociais durante o período do New Deal, algumas medidas emergentes e um pacto social entre o Estado e setores sociais, como por exemplo a coalizão entre os sindicatos que estavam fora da esfera pública, como uma forma de coalizão entre o poder público e entre os sindicatos. Um exemplo dessas dimensões foi por exemplo a política do pleno emprego, a valorização da renda, ações promovidas pelo Estado, como também a construção de obras públicas, investimentos públicos, com o intuito de gerar emprego para as pessoas mais vulneráveis da sociedade americana e gerar renda. E nesse sentido, uma das consequências foi uma reação conservadora por parte de setores políticos e da sociedade americana por essa ação promovida pelo Estado, uma intervenção do Estado na economia. Essa reação conservadora, ela se dá em razão de ir contra ações e valores morais da sociedade estadunidense, como por exemplo alguns princípios liberais que a sociedade americana sempre prezou pela individualidade e pelo indivíduo. Então essa ação promovida do Estado gerou essa forte reação. E esse modelo de Estado, ele ficou muito calcado e ligado na ideia de um estado de bem-estar social e atrelado a muita imagem e uma personificação do presidente do período, como já disse, o Franklin Delano Roosevelt. Para você ter uma ideia, o Roosevelt até hoje ele é lembrado como um dos grandes presidentes americanos. Tanto é que ele foi eleito presidente 4 vezes nos Estados Unidos. Cabe ressaltar também a persistência da segregação racial nos Estados Unidos e que isso não foi superado com o New Deal, como por exemplo a própria separação dos movimentos sindicais entre o movimento sindical branco e o movimento sindical negro, ou seja, na própria luta dos movimentos sindicais havia essa forte segregação. Além disso, apesar do New Deal, como eu já disse, não ter resolvido alguns problemas sociais enraizados, o New Deal ele foi efetivo em certa medida de ter uma participação política de setores até então marginalizados na sociedade americana, seja por questão de classe, de raça e de gênero. E essa ação de participação e representatividade política foi promovida pelo Partido Democrata, no qual estava no poder no período.
Um exemplo é a figura da Eleanor Roosevelt, a esposa do então presidente Franklin Roosevelt, em que ela teve um papel fundamental no cenário político como uma representação feminina neste cenário. Contudo, apesar dessa participação da esposa do Roosevelt como uma mulher durante a época do New Deal, o problema da desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda persistiu e não conseguiu ser sanado ainda com a implementação do New Deal. Enfim, galera, esse foi mais um cenário geral sobre a crise de 29, algumas interpretações historiográficas acerca do papel do Estado com o New Deal e tem outros detalhes sobre o papel do Estado no New Deal, como a NLRB, que significa National Labor Relations Board, que era semelhante ao NIRA, que era um outro órgão de regulação estatal, de fazer acordo entre patrões e sindicatos nos setores automobilístico, em fixar salários, preços, salários mínimos, carga horária de trabalho, promoviam eleições sindicais, enfim. E depois, em 1934, a Suprema Corte suprimiu uma dessas instituições, e depois, em 1934, surgiu a Lei Wagner como forma de impor e forçar a sindicalização de operários e trabalhadores aos sindicatos. Então, foi tudo um contexto ali do New Deal, e que é importante frisar isso porque na nossa CLT atual dos direitos trabalhistas, que provém da era Vargas, está nesse contexto de carga horária máxima de 8 horas de trabalho, férias remuneradas, o direito à aposentadoria, enfim, direitos trabalhistas que até hoje é muito presente na nossa sociedade e tem muita influência da sociedade americana, dessa implementação do New Deal. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comentem o que acharam do vídeo. Obrigado, galera. Valeu!